gente. E olha só que tema importante e interessante que nós vamos tratar hoje. A minha convidada também é uma candidata a deputada federal por Santa Catarina, uma mulher que me representa, e nós estarmos aqui dialogando sobre a importância do papel da mulher na política. É fundamental perceber o quanto a política faz parte do nosso dia a dia. E para isso, a minha convidada é a Luciana Sobota. Seja muito bem-vinda, Lu. Boa noite a todos, boa noite, Thaís. Estou muito feliz de estar aqui, ainda mais com esse tema, né? Que é um tema que hoje está muito presente, né? Estamos aí há 16 dias das eleições. Falta pouco, né? Falta pouco. Somos 52% do eleitorado, somos nós que decidimos as eleições e precisamos dessa representatividade. Então, ontem à noite, Lu, quando eu estava olhando o meu Instagram, na hora que dá, né? Porque hoje a gente quase não tem tempo para isso, mas Sim. As redes sociais são necessárias para nós estarmos alimentando, inclusive, esse movimento. Eu vi um vídeo de uma atriz americana, até repostei ele porque eu achei muito interessante a fala dela, que destaca a importância das mulheres estarem fazendo esse movimento para criar uma política com a identidade delas, com a nossa identidade. Afinal de contas, a política, né, ela foi feita durante muito tempo e ainda é predominantemente feita pelos homens. Né? E a minha professora, é uma fala repetitiva, mas eu faço questão sempre de bater nessa tecla. Ela fala, Thaís, as leis foram feitas pelos homens, pensada nos homens. E a estatística não mente, a gente percebe isso quando nós vamos olhar os números, como bem você falou, né, Lu? Se nós somos a maior população, mas, no entanto, nesses lugares onde as decisões são tomadas, a nossa representação é muito pequena. E aí esse desafio de ser mulher na política, eu vou dizer uma coisa, né, Lu? E eu sei que tu concorda comigo, não é fácil. Não é nada fácil. Agora me conta assim, Lu, vamos contar um pouco da tua história, até para as pessoas se conectarem contigo, como eu tive a oportunidade também de me conectar. Até porque eles, né, para aqueles que estão assistindo, para que saibam, eu e a Lu estivemos num evento em Brasília. Sim. Tivemos a felicidade de ser colocadas no mesmo ambiente, no mesmo quarto, e a amizade surgiu lá, e nós estamos trazendo isso hoje para amizade política, mas vai ser uma amizade com certeza para a vida. Sim, a gente teve uma conexão muito forte, né, Thaís? E eu acho que isso ajudou bastante e vai ajudar bastante até o povo catarinense, para que a gente possa estar fechando algumas políticas que auxiliem. Porque nós temos mais ou menos a mesma ideia. Sim. E temos algumas coisas parecidas, acho que é isso que entrou essa conexão. E com certeza a gente vai trazer coisas boas aí pro povo catarinense. Ah, sem sombra de dúvida. Conta para nós, Lu, assim, e falando um pouquinho de mim, né, pro pessoal me conhecer um pouquinho. Vou fazer bem breve, mas eu nasci no Paraná, em União da Vitória, que fica com a divisa de Porto União. Vou estar lá esse final de semana, lá em Porto União. E sou uma mulher comum, né? Como tantas outras, que passou por N situações que todas nós passamos, né? Sofrimento, assédio, enfim. Mas eu fui comerciante por muito tempo, né? Trabalhei como empregada, né? Mas também fui empresária. Tive 13 anos num restaurante lá em União da Vitória, que até hoje é conhecido lá, o Ponto Final. E não ficando satisfeita com isso, parecia que não era meu projeto de vida. Eu voltei a estudar, fiz faculdade. E já no magistério, quando eu fiz magistério, eu já comecei a dar aula. Acho que foi em 1900. E bolinhas, né, gente? Essa parte a gente vamos pular assim, essa parte de datas. Mas já faz algum tempo, né? E comecei a dar aula para os pequenininhos, depois eu passei a alfabetizar, depois eu dei aula para os professores no magistério, e tive 2 filhos nesse tempo, acabei me separando e fui morar em Balneário Camboriú. Foi quando eu fiz o concurso público lá, né? Passei por N perrengues ali, cuidando de filho sozinha, tendo que trabalhar de manhã, de tarde, de noite e final de semana também, né? Entregando rosa na cozinha, enfim.
E aí eu fiz o concurso público em Camboriú, passei. Em 2010 eu comecei na prefeitura de Camboriú. Hoje eu sou supervisora escolar em Camboriú e há 4 anos sou presidente do sindicato também. Ah, que legal, Lu. É interessante trazer esse ponto de vista até para que as pessoas percebam que não é assim do nada que a gente começa esse movimento e que as nossas vidas são muito parecidas. Eu vou aproveitar a oportunidade, inclusive, para fazer a mesma apresentação, porque em nenhuma das minhas outras conversas eu trouxe para um ponto tão íntimo, né, que é falar da vida pessoal de forma direta, estar falando sobre esse projeto hoje que nós duas estamos aí abraçando e lutando na mesma direção, com o mesmo propósito. Eu nasci aqui em Joinville, estou com 42 anos, tive a oportunidade de fazer a minha primeira graduação aqui, que foi Ciências Biológicas, tenho licenciatura e bacharelado na área. Também tive a experiência de ir para a sala de aula. No caso, eu fui dar aula para jovens e adultos. Uma experiência foi muito boa. Hoje eu reencontro os meus alunos, eles têm praticamente a minha idade. Alguns deles eram tinham mais idade do que eu na época, mas sempre me respeitaram muito. Foi num bairro da periferia aqui, então eu lembro assim perfeitamente o primeiro dia que eu entrei, estar lá naquele local e a diretora vir já dando umas orientações para termos de segurança. E aquilo chamou muita atenção, porque era um mundo distante do meu. Imagina. Mas criei um vínculo muito importante com a vida dos meus alunos, tanto é que o respeito por eles e vice-versa acontece até hoje. Né? Nesse projeto tem um deles que está lá o tempo todo me mandando mensagem: professora, tamo junto. Como ele diz, eu sei que a professora não está atuando mais como professora, mas vai ser sempre eternamente professora. Né? Isso mesmo. Depois dessa experiência, eu acabei me mudando para Balneário Camboriú também. Eu morei 6 anos em Balneário Camboriú. E saí de Balneário Camboriú, morei um pouquinho em Itajaí, fui morar em Montevidéu, morei 4 anos no Uruguai, voltei para o Brasil, voltei para minha cidade natal aqui para Joinville. E aí cursei a faculdade de Direito. Olha, que legal. Eu achei que eu ia conseguir conciliar a minha terceira graduação, que é Serviço Social, que eu estava cursando, com o processo político. Coitada de mim, né? Porque impossível. Nessa altura do campeonato, eu digo assim, se eu conseguir tomar banho e dormir, eu já estou feliz. Né? Conseguir conciliar as duas coisas seria impossível. Além disso tudo, eu tenho a felicidade de ser mãe de 3, né? Digo, como eu falo, das minhas crianças, quem vê, imagina, né? São 3 pacotinhos pequenininhos, não. Sou mãe do Caio, que tem 22 anos, sou mãe da Júlia, que tem 16, e da Isabela, que tem 14. Então, é um grande desafio, e assim como você, Lu, teve uma fase da minha vida que eu digo que eu paguei para trabalhar, porque eu precisava adquirir experiência, porque muito do meu tempo de vida eu acabei dedicando exclusivamente à família. Logo depois que eu terminei a primeira graduação e saí do mercado de trabalho. E aí, quando você está em casa, cuidando da família, se dedicando, é importante ressaltar, assim, porque as mulheres que estão no lar, elas têm, né, de nós que já vivemos essa experiência, a gente sabe a importância desse papel. Porque é um trabalho que não tem hora para começar e nem para terminar, não tem remuneração e muitas vezes não tem nem o reconhecimento devido. É isso que eu ia dizer, o reconhecimento, né, que é importante, também não tem. Não tem. E olha que eu brincava dentro de casa e falava, ficar doente é luxo, porque você não tem nem o direito de ficar doente para estar, né, se recolhendo durante aquele tempo, porque você está em função da casa, dos filhos, e isso é 24 horas. Mas voltar para o Brasil, passar pelo processo de divórcio, ter que se inserir novamente no mercado de trabalho, e aí você pensa, e agora, né? O que eu faço? Para que lado eu vou correr? Eu tive o apoio da família, consegui, né, cursar a faculdade de Direito, mas naquela época eu tive que pagar para trabalhar, porque não compensava financeiramente pagar um local onde deixar as meninas no contraturno, enquanto eu estava fazendo um estágio, porque daí eu tinha que fazer estágio, né? Eu voltei a ser estudante, mas
hoje eu olho para trás e entendo com perfeição tudo que eu tive que passar para ser a mulher que eu sou hoje e ter condições de encarar esse processo que nós duas estamos passando. E aí, ser mulher na política é um ato de coragem, né, Lu? É um ato de coragem, muita coragem, né? E é um ato democrático, eu sempre falo isso. A democracia, ela é composta, ela é feita e ela pode ser perfeita só dessa forma, né? As mulheres também passando por isso, as mulheres participando, porque afinal de contas, a nossa vida depende das políticas públicas, né? Muitas mulheres ainda falam para mim, não gosto de política, não. Eu vou votar em você, mas não gosto de política e tal. Então, não querem se envolver. Uhum. Mas eu acho que o nosso trabalho, sabe, Thaís, ele vai além da nossa candidatura, ele vai muito além. Eu quero que as mulheres vejam, né, tudo que a gente passa, a coragem que a gente tem de expor o nosso nome, expor a nossa família, Sim. deixar a nossa família de lado muitas vezes, né? E tá se colocando como candidata para que também façam isso, né? Para que encoraje essas mulheres para que entrem na política, sim, porque tudo é política. Para você estacionar um carro é política, para você colocar um filho na creche é política, para você pegar um exame no SUS é política, para você abrir um negócio é política. Então, essas leis são feitas pelos homens, não que eles não sejam competentes, não é isso. Não somos aquelas feministas desenfreadas, não. Sim. Não, é importante até porque, para deixar claro para as pessoas que estão assistindo, e eu sei que eu tenho um público masculino também que acompanha, eles entendem perfeitamente justamente isso, que não é tirar eles, desocupar o espaço deles e ocupar só de mulheres, não, é equilibrar a balança, exatamente. Colocar igualdade nessas tomadas de decisões com o olhar feminino e o masculino junto, né? E aí a gente vai percebendo que da mesma forma que você passa lá em Camboriú, em Balneário, nos lugares que você tem ido, eu presencio isso aqui também. Eu não gosto de política, eu não quero me envolver com a política, gostei de você, me passa confiança, gostei das tuas propostas, vou acreditar e depositar meu voto, né, em você. Mas não é só isso. Eu quero pegar as mulheres pelas mãos, entrar, se envolver, sentar, tomar café, dialogar. Então, é um projeto que vai continuar após o dia 2 de outubro. 2 de outubro, sem dúvida. Para que essas mulheres, principalmente mulheres jovens, né, que elas percebam a importância do papel da política na vida delas. E aí você toca ali bem no ponto exato. Quando nós como mulheres, precisamos, e muitas mulheres são mães solo, precisam de uma creche para poder colocar os seus filhos, para poder ter condições de trabalho, para estar produzindo a renda familiar para sustento da casa. Eu preciso desse amparo, eu preciso de política. Quando o filho fica doente, eu preciso levar no postinho de saúde, eu dependo da política. Aí eu trouxe aqui uma colega que eu tenho um carinho muito grande, tive a oportunidade de estudar com ela, mesmo que brevemente, eu fiz algumas disciplinas com ela. Ela esteve aqui no podcast para falar sobre desigualdade de gênero na tributação. E aí você para olhar e diz assim, meu Deus, mas tem isso até dentro do direito tributário? Tem, né? Tem, e não é pouco, não. E ela trouxe uma informação, e para aqueles que não assistiram naquela oportunidade, mas estão assistindo agora, eu vou ressaltar isso, porque eu tenho usado isso nas minhas falas, que a carga tributária do absorvente, por exemplo, é uma carga alta, porque ele não está dentro de um viés no direito tributário que diz que ele é um item essencial. Olha que absurdo, ele está né? como um item supérfluo. Então, a carga tributária dele é alta, né? Aí eu tenho que fazer a fala da minha filha caçula, da Isabela, que tu vê, ela tem 14 anos. Por isso que eu gosto, porque os jovens, eles já estão vindo com um envolvimento diferente. E ela fala assim, mãe, eu tenho certeza que se os homens menstruassem, eles já teriam feito uma lei que pudesse estar disponibilizando
o absorvente de forma gratuita para as pessoas de baixa renda. E efetivamente, com certeza seria assim, né? Porque daí a gente vai vendo que são políticas públicas que precisam da mulher para ser tratada, o ponto de vista feminino, e para outras também o olhar da mulher para dialogar e chegar no consenso. E aí, assim, por mais que exista um viés, né, falar, ressaltar da importância do papel da mulher, sim, nós como mulheres vamos estar fazendo esse projeto. Sempre. O nosso zelo, o nosso cuidado, a nossa atenção, a nossa capacidade de fazer várias coisas, inclusive de mediar problemas, a ciência comprova. Não é a mulher inventando a roda. Não, já está lá. A informação está lá. Basta procurar, né, Lu? Então, a gente tem todas as condições possíveis para estar lá representando muito bem, não só os homens, mas como as mulheres e vice-versa, né? A ideia é representar a todos e fazer um excelente trabalho. Exatamente. E assim, a percepção, né, que são políticas e são questões simples, né? Você vê a questão de um absorvente. É uma questão simples, mas que dentro da vida de uma mulher é essencial, né? A gente sabe que milhares de garotas, milhares de meninas não vão para aula porque estão menstruadas, que é uma coisa que acontece mensalmente para todas as mulheres, né? Ou então, muitas acabam se assando ou colocam jornal, revista, meia para poder sair. Outras ficam constrangidas e não saem. Então, gente, isso assim é uma política que já devia ser feito há muito tempo. Hoje, um posto de saúde tem camisinha. É claro que é essencial e precisa ter. Mas também precisa ter o absorvente, sabe? Necessário. Ele tem que ser disponibilizado, né, Lu? Mas isso assim, ó, só para entender, porque é tão amplo essa política para a mulher, que isso é um detalhe, né? Um absorvente. Sim. Agora, você tem, assim, N fatores na questão da saúde feminina que é necessário também. A questão do câncer, né? Tanto de mama quanto porque de... daí a própria ciência vai comprovar de novo que as mulheres têm uma probabilidade maior de ter câncer. Então, elas precisam de uma atenção diferenciada na hora que elas vão precisar fazer um tratamento, né? E não é fácil, né? Não é fácil. As mães, né, as mães solos, eu também sou mãe solo, eu criei 2 filhos sozinha, não é fácil. E hoje o número de mulheres solos é enorme, é muito grande. Aí a mãe não tem uma creche que funcione período integral, né, que seja das 7 às 7, que é o essencial, seria, né, das 7 às 7, que funcionasse. Aí falam, nossa, Luciana, a criança vai ficar todo esse tempo fora, numa creche, sem o convívio familiar, mas olha o quanto que isso pode diminuir o assédio, a violência, o estupro. Então, isso vai ajudar tanto as mulheres que vai estar num lugar seguro. É o impacto que traz na vida de cada um. Exato, é o impacto na sociedade. Sim, gera outros problemas. Quando você soluciona, às vezes, você está se prevenindo de tantos outros, né? Exatamente. E aí, assim, uma das coisas que a gente percebe é que se espera que a mulher dê conta, porque ela precisa dar conta. Exato. Mas criar oportunidades para que ela tenha condições de estar acessando um curso, dela estar, quem sabe, criando dentro do seu próprio espaço familiar, né, uma cozinha industrial que ela possa confeccionar ali, né, produzir o seu bolo ou ter condições mínimas para comprar uma máquina de costura, para ter acesso a produzir o que ela precisa. Ela precisa de uma forma de apoio do Estado, e aí vem a política novamente, papel do olhar da mulher nesse sentido, para criar mecanismos para que essa mulher tenha condições de suprir todas as demandas dela e das crianças. E aí não adianta dizer, não, realmente, né, quem fez é o homem e a mulher. Mas daí, novamente, a estatística comprova que na grande maioria, não são todos, eu conheço e preciso ressaltar, eu conheço pais que assumem
a postura paterna de um jeito espetacular, que dão show, mas a grande maioria são as mulheres que precisam dar conta disso. E aí, quando vai se olhar valores de pensão, muitas vezes são valores ínfimos, que não dá para nada, né? E eles estão lá pagando e não ajudam nada, E fora aqueles que digo somem até ainda, mais, né? pois é, eu digo até mais. Eu acho que esses pais que somem, eles devem ser responsabilizados de uma forma punitiva muito mais eficaz. Porque hoje nós temos um número de mães solos absurdo, onde os pais nem sequer pagam pensão ou veem um filho. Então é um número enorme. E isso não é. A sociedade não cobra isso do homem, né? O pai que larga a criança, tá tudo bem. Né? E quando é a mulher. E quando se a mulher fizer isso, gente, nossa. Aí é complexo, porque começa julgamentos, né? E aí vem o peso de estar criando mecanismos para que essa mãe tenha condições de suprir as suas demandas próprias e dos filhos. Então, se eu espero algo dela, eu tenho que criar condições para ela. E aí vem o papel da política, né? E aí nós vamos percebendo cada vez mais o quanto a política é inserida no nosso dia a dia. E aí você, quando tem a oportunidade de dialogar com outras pessoas e falar e mostrar para as mulheres, principalmente, é que dá aquele start. Mas também, Lu, assim, não dá nem para julgar muito, porque dentro de muito tempo, nós mulheres não tínhamos direito. Não tínhamos direito de trabalhar sem autorização do marido, nós não tínhamos direito de votar, né? Pouquíssimo tempo a gente conquistou isso, exatamente. Há pouco tempo. Depois, quando passamos a ter direito a voto, foram poucas mulheres que podiam e ainda dependiam da autorização inicial do marido. Depois veio o direito coletivo de todas as mulheres. Foi nos anos 30, gente, que a gente conquistou para algumas mulheres poder votar. Exatamente. Então, tu olha, não faz tanto tempo assim. Quando você senta com algumas pessoas de mais idade, eu tive a oportunidade de conversar com várias agora nessa caminhada, e aí você conversa com elas e traz alguns pontos nesse sentido, porque elas falam, não, mas política não é uma coisa que eu gosto. E aí você vai falando, mas veja bem, daí elas se identificam. É verdade, na minha época, quem podia apenas estudar era o meu irmão. As mulheres já eram todas, a obrigação delas era, né, ajudar na casa, depois elas iriam casar e continuar dentro dos seus lares, ajudando dentro da casa. Então, é uma desconstrução que hoje nós estamos passando. E vamos lutando por isso, né? Sim, porque até hoje ainda, se você vê numa casa, às vezes, acabou o almoço, se tem um filho e uma filha, a filha vai lavar a louça e o filho vai assistir futebol, né? Ainda a gente vê isso muito forte nas famílias. Não, gente, todos têm que fazer a mesma coisa. É porque é algo estrutural, né? É cultural. Foi passado durante tanto tempo para as pessoas que essa era a dinâmica familiar. E hoje, quando você vê que a dinâmica familiar tem uma composição do todo, aquele ambiente é muito mais harmonioso. Exato, né? Quando tem ajuda mútua de todos. Exatamente. Né? Por que não, né? Por que não todos fazerem parte desse processo? E tem mais uma situação que eu acho que é muito relevante, a gente não pode esquecer de falar aqui, é a questão da violência, né? A violência contra a mulher, ela é absurdamente em números exagerados. E ainda muitas vezes é cultural, porque tem muitas mulheres que aceitam ainda e nem sabem que estão sofrendo a violência. Nós temos 5 tipos de violência e uma delas, que é a psicológica, que eu vejo assim que é muito séria, que muitas mulheres não sabem que estão passando essa violência. Eu conheci várias mulheres aí na faixa de 40 a 60 anos, por aí, que elas estão num casamento aí de 20, 30 anos, onde o marido chama elas de burra, de gorda, você não sabe nada, você não usa essa roupa, você tá horrível. E elas passam durante esse casamento, um casamento infeliz, e elas não sabem ainda que é abuso, né?
É porque é um ciclo, né, Lu, de violência que possivelmente foi vivido antes, dentro da infância dela, e aquilo é replicado, e eu falo muito isso, a gente se acostuma com coisa boa e se acostuma com coisa ruim. E aí você vai vendo que é justamente isso se fala, né? Ciclo de violência. Ele vai sendo replicado. Se eu não ensino, eu copio, eu acabo imitando aquilo e aceitando que as coisas são exatamente daquele jeitinho. E são muitas mulheres que acabam não percebendo. E aí elas vão se diminuindo de um jeito, vão deixando de viver, né? Elas morrem por dentro. E aí, durante uma época, que eu nem cheguei a mencionar, quando eu terminei a faculdade de Direito, meu coordenador do curso me convidou para ser sócia da esposa dele, numa empresa. E aí foi a minha meu primeiro contato como empresária, né? Virei sócia proprietária. Eu digo, nossa, terminei a faculdade, agora eu virei sócia proprietária. E ainda pensei assim, né? Poxa, o professor tinha tantos acadêmicos para escolher e me escolheu. Eu digo, o que ele viu em mim que eu não estava enxergando? Então eu tenho uma gratidão enorme por ele, porque ele me permitiu desenvolver algo dentro de mim de uma forma espetacular. Mas o que eu ia falar é que quando eu estava fazendo esse trabalho com a empresa, eu fui num estabelecimento, né, apresentar o material, e aí eu conheci o nome do senhor, é seu Adolir, ele marcou tanto que eu lembro até o nome dele. Eu tenho que até dar uma passada lá para conversar com ele agora que eu não fui. E aí nós estávamos falando sobre a parte documental, né, da empresa, e depois chegou o sócio dele falando que eles tinham ido lá para verificar uma questão de terreno e que o casal estava se separando, e aí envolve partilha, divórcio, e nós entramos nesse assunto. E aí o seu Adolir chegou e falou algo assim para mim, Thaís, eu sei que está escrito lá e que quando as pessoas casam, diz, né, até que a morte os separe. Mas daí o seu sábio Adolir olhou para mim e disse assim, Thaís, mas que morte é essa? A morte física ou é a morte da alma, né, do coração? Eu falei para ele, é verdade, né, seu Adolir? Porque no final tem muitas pessoas hoje que vivem em relacionamentos em que elas já não são quem elas um dia foram, se perderam durante o processo, foram esmagadas muitas vezes por uma violência que elas nem enxergam, né? E aí tem homens e tem mulheres, mas ainda a grande maioria são mulheres por conta do machismo estrutural que nós vivemos. Né, batendo de novo na tecla, nós vamos desconstruindo vários pensamentos e esse é um deles, em que a mulher ela sim tem direito, a mulher sim merece respeito dentro de um relacionamento e fora dele também, em todos os âmbitos, né? E aí estar fazendo essa reflexão de eu tenho condições de voltar, eu tenho condições de recomeçar, eu sou um ser humano digno de... E todas as mulheres são capazes. Eu tive também... Essas conexões que a gente cria nessa caminhada são espetaculares, porque você conhece o outro, conhece a dificuldade do outro e traz isso para a tua vida. E muitas são as mulheres que sentam para conversar comigo e trazem exatamente esses relatos. Mas grande parte delas hoje já se enxerga capaz de recomeçar, de começar o seu próprio negócio, de arriscar, de tentar, de buscar apoio, mas não são todas. E para essas outras mulheres que não têm uma rede mínima de apoio, que não têm oportunidade, é que a política tem o seu papel fundamental. Para fazer esse movimento de criar, né, mecanismos em que eu tenho condições de acessar um curso técnico, uma graduação, né, porque eu fui fazer minha segunda graduação aos 35 anos. Então, nunca é tarde para recomeçar, né, para ter uma oportunidade. Exatamente. E aí, dentro disso tudo, tu teve a tua história, tu fez o teu caminhar, tu fez a tua jornada de vida e entrou na política, assim como eu. Sim. Daí pensar assim, como é que agora, né? Depois, né, já tá lá, já tá trilhado o caminho. Tô com 51 anos. E aí, qual foi o start, Lô, para chegar nesse ponto? Puxa, Thaís, essa é uma boa pergunta, né? Porque 51 anos e é a minha primeira vez
né? Minha primeira candidatura. Por que será, né? Poderia ter começado. Por que não começou nova? Mas realmente as coisas acontecem quando elas têm que acontecer. E eu acho que eu tô uma maturidade, tanto emocional, enfim, que eu cheguei a esse ponto onde eu esbarrei em muitas questões de leis, né? Eu, como presidente de sindicato, já passei por várias situações de machismo também, né? E também dentro mesmo do meu próprio casamento, tive um casamento abusivo, né? Me separei, tive depressão, todas essas histórias, assim, eu passei, né? Hoje eu tô com um diagnóstico de câncer, que eu já tinha te falado, né? Então, assim, tudo ali tá dentro da política, né? Para você conseguir um exame, para você conseguir alguma coisa para os servidores públicos dentro do sindicato. Então, se esbarra no legislativo, no executivo, você bate ali. Eu falei, gente, eu não saio daqui, o que eu vou fazer? Vou entrar na política. Né? Eu vou entrar na política. É pra lá que eu vou, porque é aí que eu vou conseguir mudar em alguma coisa. E a gente vê toda essa situação da mulher, que é uma coisa que às vezes parece assim, ó, às vezes eu sinto que eu fico repetitiva eu sinto com a mesma isso, coisa. sabe? Que parece que a minha bandeira é só essa. Não. O meu chão é na educação. O meu chão é na educação. Eu sou educadora há mais de 22 anos. Então, para mim, a base de tudo é a educação. Tanto da desconstrução do machismo estrutural, é na educação. Enfim, vários quesitos é na educação, né? Mas, assim, também dentro do sindicalismo, que isso é muito forte em mim, né? Tá ali batalhando pelo servidor, do serviço público, é uma coisa, assim, que precisa estar mudando, e eu amo o serviço público, a população precisa do serviço público, então tem essas bandeiras. Mas o que eu vejo, assim, o empoderamento dessa mulher, porque a mulher é muito machucada, e ela se sente fragilizada com isso, e nós precisamos conquistar esse mundo. Sim. Né? E aí, assim, né, Lu, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que diz assim, nós somos a mudança que buscamos. E é exatamente isso que você quer, né? Exatamente o que eu quero. Nós somos a mudança que buscamos. Eu quero mudar, fazer a diferença dentro da minha cidade, dentro do meu estado, dentro do meu país, se for possível. Claro, eu comecei na minha casa. Eu comecei a mudança na minha casa, porque eu criei 2 filhos. 2 filhos que não são perfeitos, mas eles são maravilhosos. Eles não são machistas. Um até é casado, já tem filhinho, ele cuida da filha, ele trabalha, cuida da filha, limpa a casa, faz comida, faz tudo. O outro também. Então, assim, a gente começa dentro da casa dele. Como dizia John Lennon, pense globalmente e atua localmente. Né? Então, a gente começa assim. Sim. E aí, claro, eu quero pensar na minha cidade, eu quero a melhoria para a minha cidade, Camboriú. É uma cidade de 138 anos que não tem o saneamento básico. Então, isso para mim já soa absurdamente. Como que uma cidade antiga, com recurso, não tem o saneamento básico? Ou seja, é o desperdício do dinheiro público. Então, são por essas coisas que a gente vê todo dia, essa política antiga de compra de voto, essa política antiga de cotas de mulher, que nos veem como uma cota. Isso acaba te revoltando e você fala, não, eu agora preciso mudar, chega. Basta de desculpas, né? E você, Thaís, me conta um pouco como é que você entrou nessa, porque eu sei que é a tua primeira vez também, né? É a minha primeira experiência. E assim, não sei se tu se deparou com essa pergunta também, mas daí as pessoas vêm e dizem assim, tá, mas peraí, tu vai sair, no meu caso, né, para deputada estadual, mas tu já foi vereadora? Sim. Eu digo, não, ainda não tive a experiência na vereança, mas sempre acompanhei a política, primeiro porque a gente depende da política, segundo, no meu caso em particular, a minha mãe e meu pai sempre tiveram envolvidos no meio político. Então, eu cresci entre políticos. A maior referência que eu falo muito, a gente tem ouvido muito falar, inclusive no nome dele, é Luiz Henrique da Silveira, né? Que foi uma pessoa que
a minha mãe acompanhou toda a trajetória da vida dele, continua acompanhando agora por meio da Dona Ivete, da viúva, né? Por quê? Porque ele construiu um legado para o nosso estado, construiu um legado para todos nós. Então, nós somos reconhecidos nesse meio. Mas, nesse ambiente, eu sempre cresci. O desejo de entrar na política nasceu durante a graduação de Direito, que eu acabei me tornando presidente do centro acadêmico. Que legal. Eu primeiro que foi assim, né? É bom até trazer isso para que outras mulheres se identifiquem, não só mulheres. Quando eu voltei a fazer a graduação aos 35 anos, a maior parte dos meus colegas de turma tinham a idade do meu filho mais velho. Eram novos, né? 17, 18, alguns. E você já começa a olhar para ver se tem alguém mais da tua idade. Então, a gente vai buscando os afins. Tive a felicidade de ter amigas da minha idade, que eu tenho um carinho grande, que se tornaram amigas de vida lá junto. Mas, no primeiro semestre, era sentadinha lá no fundo, quietinha, esperando assim, meu Deus, que passe rápido. São só 5 anos de curso. Vai passar o tempo do mesmo jeito. E eu tive a felicidade, no semestre seguinte, de ter uma professora. Ela não está aqui no Brasil agora. Está fazendo doutorado na Alemanha, que foi uma das pessoas que deu um start na minha vida. Ela disse, nós tínhamos uma apresentação, tinha que fazer uma leitura de um livro e fazer a apresentação diante da turma. E ao término ela me chamou, deu a devolutiva, olhou para mim e disse assim, Thaís, toda vez que você tiver a oportunidade de falar diante da tua turma, faça. Vai com medo, vai com vergonha, vai. Não perca a oportunidade. E aquele foi o primeiro start. Depois aí eu fiz um curso de oratória, depois fiz 2, depois fiz 3, porque eu gostei tanto que daí eu levei o meu filho, depois levei uma amiga, e sempre que eu posso eu tô lá articulando, porque a gente sempre tem algo novo para aprender. Claro. E aí eu vi que o primeiro curso de oratória já fez o start, porque daí era toda vez assim, quem quer ir lá na frente? Quem vai falar? Quem não sei o quê? Era eu. Tá isso. E aí eu me tornei representante da minha turma primeiro, e fui representante da minha turma durante os 4 anos e meio de curso. A gente sempre colocava o processo democrático por meio das eleições para as pessoas escolherem, mas automaticamente eles falaram, não, deixa Thaís, porque tá ótimo do jeito que tá, não vamos mudar. E surgiu a oportunidade de entrar no processo de eleição, né, do centro acadêmico, e eu compus uma chapa em uma semana, fizemos o trabalho de divulgação da chapa, eu tive o apoio massivo de todos os meus professores, mas os alunos que foram fazer a votação, e nós ganhamos. E aí eu ganhei o desafio, assim, eu lembro que a menina que era a representante anterior, a presidente, ela me entregou uma caixinha e disse assim, olha, você vai ter uma dificuldade enorme para fazer qualquer coisa aqui dentro, inclusive palestras, cursos. E eu falei, então tá, né? Vamos lá. Que negatividade. De qualquer forma, né? Isso me motiva. E eu fui lá e fiz vários cursos dentro da instituição, e o melhor deles foi a primeira semana acadêmica do curso. Fui eu que organizei, para você ver, assim, os meus colegas, quando eu conto, a gente se diverte, nós éramos um grupo, aquele grupo contribuiu para o processo, mas eu corri atrás, que eu fui até em motel pedir patrocínio para o evento acontecer. Jesus! Fui em tudo que é lugar. O evento aconteceu. Foram 15 palestrantes, sem nenhum centavo da instituição. Olha que maravilha. Deu super certo. O evento foi muito bom. Nós tínhamos organizado a segunda semana, mas veio a pandemia, parou tudo. Mas naquela época que surgiu a vontade de entrar na política, porque eu percebi que aquilo fazia parte da minha vida. Mas não só da minha vida, como da minha essência. E aí eu falei para minha mãe, eu digo, olha mãe, eu tô com desejo de entrar na política, mas se for para ser meu, vai chegar até mim. Eu vou entregar para Deus, para o universo. Eu respeito todas as religiões, inclusive essa é uma das bandeiras que eu tenho batido muito, a questão da intolerância religiosa, né? Uma bandeira que a gente está trabalhando e vai buscar isso para que a nossa região norte seja a primeira região que tem uma delegacia especializada nesse tipo de denúncia, não só da intolerância religiosa, né, mas de outras vertentes também que precisam, né, como o racismo. E daí quando a gente fala de racismo, a gente traz um leque de situações que estão abaixo desse guarda-chuva tão grande. Mas voltando para aquele ponto,
Ao entregar isso, passou-se 1 ano e meio, eu recebi o convite do Dr. Rodrigo Bornert para entrar na política e eu aceitei o desafio, porque se eu entreguei, e eu falava constantemente para mim, eu me nego a pedir para entrar. Se for para ser meu, vai chegar até mim. E chegou. E eu aceitei. E eu vou te dizer que eu tô adorando. Ai, que legal. Eu estou adorando, apesar do desafio. Eu também chegou para mim, né? Não fui eu que busquei, já na eleição passada para prefeito e vereador, já tinha sido convidada e não, sabe, parece que não era hora ainda, né? Tudo tem o seu momento. Tudo tem seu momento. E a mesma coisa que aconteceu com você acontece comigo. Nossa, mas você vai para deputada federal? Mas por que não começou como vereadora? Né? Comecei agora, mas vou para federal. Mas não tá errado isso? Não tem que ser vereador primeiro, não tem que ser vereador primeiro? Estranho, né? Mas é assim mesmo, a política é isso, né? E a mesma coisa falam pra mim. Pois né? É um grande desafio, mas quando você tem vontade de fazer a diferença, você vai encontrando esses obstáculos que eu sei que são os mesmos que eu tô encontrando, aí você tem mais desejo, força, né? Exatamente, de mostrar que não, peraí, é contra tudo isso que eu tô lutando, é contra tudo isso que eu não quero, né? Afinal de contas, não adianta eu ficar reclamando e não fazer diferente. Eu sempre falo assim, parece que quanto maior o desafio, maior a força que você tem, o desejo de não, é assim. Eu vou mostrar que eu sempre falo assim que eu sou uma boa ariana, né? Que se o desafio é grande, isso vai me estimular muito mais e a batalha vai ser acirrada e estamos aí para a vitória. Exatamente. E daí, assim, você trouxe uma questão importante que até é bom trazer a conhecimento da população, a questão da cota, né? Alguns falam, nossa, mas cota, ainda é preciso cota. Eu digo, infelizmente, ainda a gente depende da cota. Não deveria ser assim, mas é assim. Porque se nós não tivéssemos hoje os 30%, com certeza absoluta, não seríamos convidadas a estar entrando na política. Exato. Infelizmente. Até foi engraçado, porque eu fui visitar uma família essa semana ainda, sabe? E daí eu conversando, falei, ainda a gente, que é uma fala minha, né? Ainda a gente é vista na política, né, pelos homens como uma cota. E o chefe da família falou assim, não precisava nem ter isso. Isso é um absurdo ter cota para mulher. Eu falei, não, precisa ter, porque se não tivesse, nós não entraríamos. Tenho certeza disso. Nós não entraríamos, porque é tão fechado o grupo, e não é o partido, é todos os partidos. Gente, é de esquerda, de direita, do centro, entendeu? De cima, de baixo, do lado, não tem direção. Eles são muito fechados, assim, né? Eu não sei qual é esse pensamento, mas eu vejo, assim, que não são todos os homens assim, né? Mas ali dentro da política tem uma grande maioria assim. Porém, eu vejo uma mudança, né? Tá acontecendo uma mudança. As mulheres estão percebendo isso. As mulheres estão entrando em sonoridade, né? Se juntando para que isso mude. E os homens estão percebendo a importância de uma mulher dentro da política, para que ela possa estar auxiliando, porque a gente tem que caminhar juntos, né? Para que ela possa estar auxiliando outras mulheres. Afinal, eles vieram de uma mulher, tem esposa, suas filhas, enfim, né? Então, é muito importante essa composição. E eu digo assim, que, né, não importa qual seja o resultado todo dessa eleição, porque a gente já está assim com coraçãozinho ali. Contagem regressiva. Estamos na agora. Contagem regressiva, mas a importância desse caminho que eu sei que eu vou continuar trilhando, e eu sei que junto com você, Thaís, a gente vai continuar numa parceria para que realmente nós consigamos abrir caminhos para outras mulheres, e mostrar que é possível, abrir a visão que é possível, inspirar mulheres. Eu acho que isso agora já é uma grande vitória, uma vitória, mas é um desejo de vida, com né? Com certeza, é pegar pela mão, como eu digo, assim, pegar pela mão. Mas eu vou ser obrigada assim até fazer
comentar uma fala que eu ouvi de um homem lá em Florianópolis. Eu tinha ido para Florianópolis visitar o meu filho, que faz faculdade em Floripa, faz na UFSC. E aí, na hora, a gente parou no shopping para fazer um lanche e a minha filha do meio estava junto e eu falei para ela assim, não, vamos pegar um lanche e vamos pegar a estrada, porque já eram quase 10 horas da noite, ainda estava chovendo e a gente já vai indo. E aí eu fui pegar um cachorro quente pra gente e o rapaz, é pra comer aqui ou pra levar? Eu falei, não, é pra levar porque eu tenho que voltar pra Joinville. Ele disse, nossa, mas vai voltar agora? O que você veio fazer aqui? Então, eu disse, eu estou plantando sementes, era na época da pré-campanha ainda, né? Estou plantando sementes e eu vim conversar com o meu filho a respeito de política. E ele me perguntou, você tem pretensão? Eu digo, sim, eu tenho pretensão futura, né, de estar na política. Até porque daí dependia de todo o caminhar que envolve o processo. E ele disse assim, está na hora das mulheres estarem lá. Porque se até agora foi ocupada massivamente pelos homens e as pessoas não gostam mais e não querem mais falar de política, é porque tem alguma coisa ali que está errada. Então é bom quando você passa a perceber esse tipo de discurso, quando ele vem também de um homem que entende que precisa dessa renovação, né? Oxigenar esse ambiente, mudar para que o processo se transforme. E aí, se nós não queremos mais do mesmo, nós precisamos fazer escolhas diferentes. Porque senão o resultado vai ser o mesmo. Infelizmente, ainda tem pessoas que perguntam, o que eu vou ganhar com isso? Política não é para um dia, não é para um ato, não é para um momento. Política é todos os dias e depois não adianta reclamar que as coisas não mudam. Depois não adianta reclamar que não tem saneamento básico, que aqui nunca ninguém vem. Eu disse, por quê? Porque só vem e te dá alguma coisa em troca. Acredite, é só para aquele momento. A gente tem mais um tempinho? Bem pouquinho, mas temos sim. Não, é porque eu queria contar uma coisa assim. Porque falando sobre isso, né, sobre as trocas, porque a gente vê tanta coisa na política, como é minha primeira vez, muita gente me pede muita coisa. Sim. Me pede muita coisa. E às vezes para você plotar um carro, você tem que dar gasolina. Então eu já digo assim, todos os carros plotados com meu nome, ninguém ganha gasolina. Eu não tenho dinheiro, eu sou professora, né? Tem um dinheiro que vem do partido, mas é tão pouco assim que a gente paga um ou outro que está trabalhando pra gente, paga a internet, paga panfleto, enfim. Né? Mas todo mundo já fica pensando, quanto que vai ganhar para plotar um carro? Quanto que vai ganhar para fazer a bandeirada? Quanto que vai ganhar para isso e para aquilo? Claro que a gente sabe que tem coisa que tem que ser paga sim, né? Mas tem coisa que ainda é feito por amor. Então, a minha campanha tem muito isso. Tem pessoas que me amam, né? Que acreditam em mim, que estão junto comigo. Isso é bem legal. Mas, assim, o que eu fico apreensiva é quantas pessoas que eu vi dentro dessa caminhada pequena política agora, pedindo exames do SUS. É muita gente. Muita gente. É algo básico. É básico. Então, assim, pessoas carentes que estão pública, né? Que estão aí há 1 ano esperando um exame. Então, assim, isso me entristeceu bastante. Porque pedir gasolina, pedir dinheiro, isso aí tem de monte. Mas, assim, quando você vai em comunidades mais carentes, é o que mais pedem pra mim, sabia, Thaís? É exame médico. Algo que deveria ser disponibilizado com maior facilidade, né? Não vamos dizer que nós que vamos resolver todos os problemas. Não, jamais. Mas realmente vamos lutar para fazer diferente, para que o resultado seja outro, né? Que não seja aquela mesma coisa. E daí assim, né, Lu, aproveita a oportunidade para deixar se tu quer aproveitar para falar sobre alguma bandeira, sobre alguma pauta, sobre algum projeto, destacar aquele viés, assim, o olhar, essa é a tua hora. Ai, obrigada, Thaís. Gente, assim, a minha bandeira realmente é a educação. Eu acho que na educação a gente pode melhorar o mundo, né? Começando, melhorando as escolas. Nós temos escolas dos anos 60 com alunos do século 21. Então, nós precisamos mudar essas grades curriculares, ter escolas mais informatizadas, proporcionar para os professores uma capacitação melhor,
que seja investido recursos para melhores salários dos professores e profissionais da educação em geral. Então, isso é uma bandeira muito forte em mim. Eu sou professora, eu quero uma educação melhor para mim, para os meus filhos e para toda a população. E a gente começa assim, com construção também de creches, que é necessário. Na minha cidade é um lugar onde não tem creches e o Brasil é assim. Então, as mães não têm aonde deixar seus filhos, não tem creche, não tem escolas. A informatização e a valorização dos profissionais. Também eu quero auxiliar essas pessoas que são artesãos. Eu acho que é uma bandeira assim que eu acabei descobrindo no caminho. No projeto. Desse projeto, né? A gente tá com a minha irmã aí com um projeto de franquia também. E eu tenho visto assim a dificuldade que os artesãos têm de colocar os seus produtos na praça, numa feira. Então é muita dificuldade. Isso precisa de uma política que auxilie. Afinal de contas, o artesão é um artista que está reciclando o material e está ajudando também ao meio ambiente, à sustentabilidade. Então, essa é uma bandeira também que eu quero estar exaltando, que eu acho que é muito importante. Com certeza. E eu concordo contigo, Lu. A gente vai percebendo que quando você passa a fazer parte do processo da política e conversar com pessoas, você vai percebendo que existem políticas que não foram tratadas, que são deixadas de lado. Eu conheci também uma pessoa que ela trouxe para mim uma pauta que ela disse: Thaís, você tem ideia do quanto é difícil publicar um livro em Santa Catarina, no Brasil? Se para quem tem vontade e tem condições, é uma coisa. Agora, para aquele que tem o material, tem um bom conteúdo, o custo é muito alto. Caro. E ela disse: faça isso por mim, por nós. Eu digo, com certeza vamos estar lutando por isso também. E aí você se identifica com uma outra pauta, né? Existem coisas que são mais regionais, outras que são mais, né, ampliam, vão pro globo. Mas você vê assim, Thaís, por exemplo, a tua pauta, ela vem em encontro com a educação. A educação, ela abrange uma pauta, é tão grande que às vezes quando fala assim, qual a sua bandeira? Porque além de tudo que a gente falou, tem a questão do acesso à cultura, Sim. o acesso às bibliotecas. Hoje em dia as escolas não têm mais biblioteca, gente. Na minha cidade as escolas não têm biblioteca. E se tem biblioteca já está totalmente desatualizada. Exatamente. Não tem mais. A questão também dos alunos com deficiência, Sim. que não tem um profissional adequado que possa auxiliar. Então, assim, a educação ela já abrange tanta coisa, tanta coisa. E a educação, a gente pode ficar falando 2 horas aqui só em educação. E educação é a base da transformação social, né? Exato. E aí você fala, né, da importância da questão da bandeira da educação, é outra bandeira que a gente bate muito forte. Por quê? Porque quando você trabalha com as crianças, vamos falar, né, dessa bandeira que eu trouxe ali agora há pouco a respeito do... nós vamos lutar para implementar nas escolas do Estado a disciplina antirracismo. E aí, quando você traz o antirracismo, você traz o machismo, você traz Sim. o racismo de cor, de raça, você traz a intolerância religiosa. Por quê? Porque você precisa mostrar o todo. As pessoas, elas têm preconceito e preconceito sobre aquilo que elas não conhecem. Uhum. Não é fazer com que aquela criança se torne exclusivamente para uma vertente. Não, você mostra, a família vai ter o seu papel fundamental, porque a família é a base da casa, é a base da criança, é aquilo. Ela vai seguir os caminhos, né, que os seus pais estão trilhando para ela, mas ela precisa conhecer o todo para respeitar o outro. Então a gente vê que é justamente isso, a importância da educação no processo de transformação. Aí teve outra bandeira, outra pauta que a gente trouxe a respeito dessa questão, e daí aqui é mais na minha região, né? Porque nós temos em Florianópolis, eu estive lá na UFSC, eles têm uma abrangência de curso muito grande. É espetacular o sistema que é ofertado. Mas daí quando nós vamos um pouco mais para a região norte, quando a gente desce, né? Aí você vai ver em Joinville, sendo a maior cidade do estado, entre o UFSC e o UDESC, falando de faculdade pública, certo. Né?
nós temos apenas 17 cursos. E lá são, salvo engano agora, 64. E aí Que você vai maravilha. percebendo que, peraí, mas nós estamos na maior cidade do Uma estado. discrepância grande, E né? aí não é só isso, você disponibiliza, amplia o número de cursos, você faz com que esses jovens eles tenham a condição de estar dentro do seu próprio município ou de municípios mais próximos aqui, não precisam se deslocar até Florianópolis e eles conseguem permanecer, a permanência estudantil. Porque como eu vou me manter, a faculdade é pública, mas eu vou ter custo, Sim. e o custo de vida em Florianópolis não é alto, não é barato, Não eu é digo, barato, é bem alto. é bem Então, alto, como eu exato. vou me manter lá? Aí você vai entrando em outras pautas da educação. Restaurante universitário. O valor do restaurante universitário da UDESC hoje é 6 vezes mais caro do que o da UFSC. E aí você vai olhando que são várias políticas públicas que precisam ser debatidas. Mas como você falou, se a gente for entrar só nas pautas, Nossa, a gente é muita vai coisa, né? passar o dia inteiro falando sobre isso e vamos estender e pegar a madrugada. Exato. Mas oportunidade não vai faltar, porque esse é um projeto que eu trouxe para minha vida. Falar sobre conteúdos informativos e trazer a informação para a população. A partir do momento que nós temos informação, a gente consegue buscar os nossos direitos, fazer o processo de mudança que nós tanto desejamos. Então, Lu, gratidão imensa por você ter vindo até aqui, para estar hoje, né, participando do Thaís Feta Podcast. Então, só assim, a amizade vai crescer ainda mais e vamos estar nessa luta juntas, com certeza. Eu que quero agradecer, Thaís, é um grande prazer estar aqui. E, assim, é um prazer mesmo, porque a gente sabe, assim, a gente está aqui na frente do microfone, mas a nossa conversa é assim, ela é empolgante, a gente sempre quando senta quer ficar horas e horas conversando, porque realmente a gente tem uma afinidade muito grande, mas eu quero aproveitar o teu podcast, quero pedir ao povo catarinense que prestem muita atenção nessas eleições, deixem essa política antiga, vamos renovar o legislativo, vamos renovar todos esses deputados, tanto federais quanto estaduais, vamos olhar quem são os senadores, é muito importante, porque parece que essa eleição está focada só nos presidentes. Não adianta você votar para um presidente se não tem representatividade na Câmara Legislativa, no Parlamento, no Senado. Então, preste muita atenção e quero aí pedir o voto do povo catarinense para Luciana Sobota, 4010, porque vocês não vão se arrepender. Me deem essa oportunidade de mostrar para vocês que estamos aqui para fazer a diferença em Santa Catarina. E aí eu digo assim, Luciana me representa. Ai, querida, Thaís me representa também. Vou levar o nome dela em toda essa Santa Catarina junto comigo. E aí eu finalizo falando sobre a importância de algo que a Lu destacou agora. O que nós vamos percebendo? As pessoas têm o hábito de lembrar em quem elas votaram para presidente e em quem elas votaram para governador, sendo que a porta de entrada, vamos lá, é o deputado estadual. Depois nós temos o nosso governador, os nossos deputados federais, os senadores e aí chegamos lá na nossa presidência. Ou seja, uma coisa complementa a outra. A importância da escolha tem que vir de agora, já para deputados, né? E assim sucessivamente. Exato. Focar no todo é muito importante. E lembrar dos seus candidatos para estar ali cobrando, acompanhando esse projeto, porque a política não é para um, é para todos. E nós precisamos renovação, mudança e transformação. Então eu vou deixar aqui o meu agradecimento a todos aqueles que tiveram a oportunidade de estar acompanhando essa conversa leve sobre o papel da mulher na política, a importância da nossa presença nesses lugares onde as decisões são tomadas para as futuras gerações. O nosso olhar é diferenciado com toda certeza. Importante destacar também que não é ocupar todas as cadeiras, é equilibrar as cadeiras. E aí eu falo, né, pensando na casa que eu quero ocupar no próximo ano, a ALESC permite 40 cadeiras ocupadas. Dessas 40 cadeiras hoje, 5 são mulheres, 35 são homens.
E na atualidade existe uma lá que não fala de política pública voltada para o gênero feminino. Então dá para dizer que nós temos apenas 4 representantes lá. Precisamos fazer essa alteração. E quem faz isso são vocês. Então deixo aqui o convite para vocês estarem acompanhando o nosso projeto Luciana Sobota 4010 para deputada federal. E aí não deixe de se inscrever no canal, de compartilhar, ativar o sininho e continuar acompanhando esse trabalho que é feito com todo amor e todo carinho. Uma boa noite. Boa noite, Lu. Obrigada. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos.